Evangelho de João, capítulo 6, começando no verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com os seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Amém, queridos, até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua Santa Palavra e precisamos que Teu Espírito venha para revelar a Tua Palavra em nossos corações. Não queremos somente, Senhor, um conhecimento da Palavra, mas nós queremos receber do Teu Espírito, nós queremos receber vida, nós queremos ser transformados, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus, pois entendemos que este é o Teu plano para as nossas vidas. Por isso pedimos: fala conosco, toca nossas vidas, manifesta o Teu poder sobre nossas vidas, sobre nossos corações, em nossas mentes. Abre o nosso entendimento, Senhor, e dá-nos a conhecer a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vimos então na semana passada como Jesus pegou aqueles 5 pães de cevada, aqueles peixinhos, e multiplicou e alimentou uma grande multidão. E depois Jesus, vendo que eles queriam transformá-lo em rei, Jesus se retira do meio deles. Jesus sobe ao monte para orar. E através dos outros evangelhos nós sabemos que Jesus ordenou aos discípulos que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E nós vimos também aí que durante a travessia eles tiveram problemas, mas Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Ele entra no barco, fica tudo tranquilo e eles chegam do outro lado, né? E aí João vai continuar a história aqui, que grande parte da multidão permaneceu ali. Eles viram Jesus subindo ao monte, eles viram os discípulos indo embora, e eles ficaram ali na expectativa de quando Jesus desceria do monte. Talvez agora amanhecendo o dia, né, esperavam pelo café da manhã. E eles ficaram lá esperando Jesus descer do monte. E aí eles veem que Jesus não desce do monte, né? Porque provavelmente eles estavam dormindo quando Jesus desceu e foi andando sobre as águas ao encontro dos discípulos.
Então o texto diz aqui que eles, no dia seguinte, eles percebem que Jesus não está lá, eles ficam sem saber o que realmente aconteceu. O texto diz aqui, o texto aqui na Almeida 21, ela é um pouco mais, não dá muitos detalhes, mas vendo todos os outros evangelhos e as outras versões das Escrituras, a gente vai entender melhor o que aconteceu aqui. Quando Jesus sobe ao monte para orar, os discípulos entram no único barquinho que estava lá, que é justamente o barco deles, talvez o barco de Pedro. E eles veem que o único barquinho que estava ali ancorado, os discípulos pegam e vão embora, e não sobra nenhum outro barco. E por isso eles estão na expectativa que Jesus ainda está lá no monte, mas o dia amanhece, nada de Jesus aparecer, e aí começam a chegar outros barcos de Tiberíades. A gente não sabe exatamente o porquê esses barcos chegam ali. Alguns comentaristas acham que aquele forte vento, lembra que Samuel falou, o forte vento que descia do monte, acabou levando aqueles barcos. Outros comentaristas acham que os donos desses barcos, sabendo que havia uma grande multidão lá, teve a oportunidade de ganhar um pouquinho de dinheiro, levando essas pessoas de volta para Cafarnaum. Mas o que importa para nós não é se os ventos levaram esses barcos, o que aconteceu, é a gente tentar ver a cabeça dessas pessoas. Eles estão realmente impressionados em saber que Jesus não está mais ali. Então o texto diz que eles pegam esses barcos e eles vão para Cafarnaum, ok? Aí eles chegam lá e eles encontram Jesus já do outro lado. E então eles vão perguntar para Jesus: Rabi, quando chegastes aqui? Na verdade, essas pessoas, é interessante, né? Porque eles chamam Jesus de Rabi, né? Eles reconhecem em Jesus um mestre. A gente viu na semana passada que quando Jesus multiplicou os pães, eles ficaram impressionados com aquele sinal. O texto fala, né? Eles viram o sinal ao ponto de querer fazer de Jesus um rei. Agora eles percebem que Jesus, de alguma forma desconhecida deles, estava do outro lado. E a pergunta que eles fazem, na verdade, significa: quando e como o Senhor chegou aqui? Porque a gente viu que não tinha barquinho. E os outros barcos que chegaram de Tiberíades chegaram depois que a gente já não encontrou mais o Senhor lá. Então, como e quando o Senhor chegou aqui? Lógico que Jesus não vai responder para eles. Já pensou, Jesus chega para eles e fala: olha, enquanto vocês estavam dormindo, eu fui andando sobre as águas. Fui até onde estava o barco dos discípulos, entrei no barco, ajudei eles porque eles estavam com dificuldades, mandei o mar se acalmar, mandei o vento parar, e então a gente chegou aqui em Cafarnaum, dessa forma. Imagina Jesus relatando isso. O que ia acontecer? Eles iam realmente pegar Jesus e falar: não, aí não tem jeito, agora você vai ser o nosso rei mesmo. Querendo ou não querendo, dessa vez você não escapa. E então Jesus não vai responder nada para eles, né? E Jesus vai introduzir o seu, vamos dizer aqui, o seu sermão, né? Com as palavras: em verdade, em verdade. Mais uma vez, Jesus vai chamar a atenção deles para a importância deles entenderem o que Jesus vai falar agora com eles. Jesus
não vai satisfazer a curiosidade deles, né? E vai falar para eles que, não respondendo com a pergunta deles, mas Jesus vai mostrar que todo o questionamento deles não tinha razão de ser. E Jesus então vai mostrar que eles estavam sendo atraídos para Jesus por causa que eles tinham sido alimentados através da multiplicação dos pães daqueles peixes, né? E eles realmente achavam que Jesus era o líder que eles estavam precisando. E Jesus então vai mostrar para eles que, apesar deles terem visto o sinal, eles não viram o sinal. Eles viram simplesmente um milagre. Pães sendo multiplicados, 5 pães de cevada, sendo multiplicados para alimentar uma grande multidão. Lembra que desde o começo do estudo aqui de João, nós estamos falando que os milagres de Jesus não eram simplesmente milagres. E por isso João não chama de milagres, mas sempre vai falar sobre sinais. Porque um sinal, ele traz algo por trás do acontecimento. E é isso que Jesus vai falar: vocês comeram pão, mas vocês não perceberam o que estava por trás de tudo isto. E na verdade, eles não foram os únicos que não compreenderam o sinal. Os discípulos também não entenderam nada. Veja só, lá em Marcos, capítulo 6, gente, Jesus vai mostrar aqui a importância de nós vermos além de uma ação de Deus, o que está por trás desta ação, que foi o que aconteceu aqui. Ninguém percebeu o que estava por trás dessa ação de Jesus multiplicar os pães. Veja, lá em Marcos capítulo 6, os versos 51 e 52, quando Jesus já andou sobre as águas e entra no barco, diz assim: então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Ok? Então veja só, quando a gente vê um milagre, e a gente reclama muito a falta de milagres, né? Mas por que Deus não faz tantos milagres? Isso a gente vai entender aqui, ok? Deus quer que a gente entenda, que a gente abra o nosso coração para compreender o plano dele para as nossas vidas. Porque o povo, de uma forma em geral, e eu não estou falando só o povo do mundo, porque a gente vê aqui os discípulos, eles não entenderam. As pessoas parecem estar mais preocupadas com as coisas desta vida do que compreender o plano de Deus. Por que hoje a gente percebe que as igrejas que fazem propaganda de milagres, elas estão cheias? E as igrejas que ensinam a palavra de Deus sem ênfase no milagre, não estão cheias? Por que as igrejas que mais crescem hoje, as neopentecostais, que são essas que oferecem milagres, que oferecem cura, que oferecem prosperidade, que oferecem a solução para todo tipo de problema, elas estão sempre cheias? Porque o povo não quer as coisas de Deus. O povo quer algo que satisfaça o seu estômago. Paulo vai falar sobre isso e vai falar que o Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre. Porque o que elas querem é satisfação.
E então a satisfação dela se torna o seu próprio Deus e o seu próprio objeto de adoração. E essas pessoas estão muito longe de Deus. E o texto aqui de Marcos diz que a falta de compreensão é a dureza do coração das pessoas. Ok? Vamos entender melhor isso e vamos ler em Marcos ainda no capítulo 8. O Evangelho de Marcos registra 2 multiplicações de pães. Ok? Então em Marcos capítulo 6 está a primeira, e em Marcos capítulo 8 está a segunda. Então aqui em Marcos capítulo 8, começando no verso 14, diz assim: os discípulos esqueceram de levar pão, e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isto, Jesus lhes disse: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? E aí no decorrer nós vamos perceber que Jesus vai ensinar claramente para eles a respeito que este fermento do qual ele falava era a questão de doutrinas, de ensinamentos. Mas veja que os discípulos, na segunda multiplicação, ainda não tinham entendido que por trás da multiplicação dos pães, o Senhor tinha algo para ensinar. Ok, queridos? Então esses textos aqui de Marcos nos ajudam a perceber que os discípulos não tinham entendido o sinal da multiplicação dos pães, porque seus corações estavam endurecidos. E ainda vai nos mostrar que essa alimentação milagrosa, de alimentação de multidões, era muito mais do que as coisas visíveis que eles tinham visto. Então João, sabendo que dos outros escritos dos evangelhos sinóticos, que mostravam os milagres, mostrava a falta de compreensão, tanto dos discípulos quanto da multidão, ele faz questão aqui de registrar esse discurso de Jesus que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. Então, Jesus agora ele entra na sinagoga e ele vai ensinar as pessoas, ok? E então ele começa lá no verso 27. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Então veja, Jesus começa aqui esse ensino repreendendo aquela noção puramente materialista a respeito do reino de Deus. Tenha sempre em mente o seguinte: Jesus está falando agora com um monte de pessoas que queriam fazer dele um rei, ok? Pessoas que estavam interessadas na ação externa de Jesus, porque eles pensavam: esse é aquele que nós precisamos, ele vai assumir o reino de Israel, vai nos livrar da mão dos romanos, e ele é um rei capaz de, quando não houver alimento, ele multiplica. Então com ele a gente não vai ter mais problema na nossa vida, não importa se o campo produz ou não. Veja só, são pessoas que conhecem o Velho Testamento. Quem é que falou: ainda que o campo não produza? Lembra disto?
profeta Abacuque profetizou que Deus sempre vai cuidar de nós. Amém? Agora veja que a visão do povo para a palavra de Deus é sempre materialista. Bom, se Deus vai cuidar de nós, a forma como Deus vai fazer isto é multiplicando pães quando não há pães suficiente. Qual é a visão que as pessoas têm de Deus hoje? Um Deus que tem que satisfazer todas as nossas necessidades. Não é isto? Se Deus não faz o milagre pelo qual a gente ora, qual é a nossa reação? Qual é, gente? A gente fica triste, a gente questiona se vale a pena ou não orar. Já que eu orei, não aconteceu nada, adianta continuar orando? Se Deus não fez nada do que eu pedi, tenho motivos para louvá-lo? Se a palavra de Deus não se cumpriu na minha vida, tenho motivos para continuar estudando a palavra de Deus? Então, aqui o que Jesus vai fazer, queridos, é tentar arrancar do nosso coração essa visão materialista do reino de Deus. Que o reino de Deus, e Jesus deixou isso muito claro, não consiste, e Paulo vai falar também sobre isto, que o reino dos céus não consiste em comida e bebida, mas em uma ação interna de Deus no nosso coração. O reino de Deus não tem a ver com as coisas desta vida. Amém, queridos? Então, Jesus vai mostrar aqui o contraste entre o alimento perecível e o alimento espiritual. Da mesma forma que ele fez lá no capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana sobre a água que ele tem para dar, e ela logo vai pedir: ó, Senhor, me dá sempre dessa água, assim eu não preciso ficar sempre vindo aqui no poço tirar água. Se a água do Senhor vai me satisfazer e vai se tornar uma fonte de água jorrando, então eu não preciso mais vir aqui, eu quero dessa água. Agora, essa multidão está fazendo a mesma coisa. Se o Senhor tem um pão que pode nos saciar para sempre, e a gente não vai mais precisar ficar trabalhando, plantando, colhendo, amassando o pão e assando, então a gente quer isso. E Jesus vai mostrar que o alimento que ele tem é um alimento espiritual, assim como a água era espiritual. Amém, queridos? Então, as pessoas estão sempre ansiando por um operador de milagres que enche os seus estômagos com pão, não é? E é por isso que a gente está cheio aí de apóstolos fazendo milagres, que a gente nunca vê, a gente só vê as promessas, não é verdade? Mas o povo se ilude facilmente. Então Jesus vai mostrar que, assim como a água do poço de Jacó não podia dar refrigério para a alma, somente a água viva que Jesus tinha para dar é que podia dar esse refrigério, assim o alimento que desaparece com o uso, ele é consumido e desaparece, ele vai sustentar a vida física, mas não pode transmitir vida eterna, ok? Então, embora o pão que Jesus havia dado para essa multidão comer era fruto de um milagre, presta atenção nisso, o pão era fruto de um milagre, mas ele podia somente satisfazer fisicamente e não espiritualmente. Então veja, fruto de milagre acaba.
Você recebe uma cura hoje, amanhã o mosquito te morde e você tem outro problema, né? Te pica, né? Mosquito não morde, né? Você come alguma coisa que você fica feliz em comer e depois você vai ter problemas no estômago, de barriga e assim por diante. Vai ter dor de cabeça, né? Vai ter enxaqueca. Então veja que coisas boas, ainda que produzidas milagrosamente, não têm um efeito duradouro. E é isso que Jesus está falando para eles, trabalhar não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ok, queridos? Então Jesus está dizendo, olha, vocês precisam se concentrar a vida de vocês na comida que vai dar a vida eterna. E então fica claro que Jesus não somente dá essa comida, mas que Ele próprio é essa comida. Okay? A gente vai ver isto. E é interessante porque Jesus vai mostrar aqui, quando Ele diz, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então Jesus deixa claro que essa comida é fruto de uma doação de Deus. Provavelmente Jesus está falando aqui para o tempo depois de sua morte, ressurreição e sua glorificação, quando Ele ia derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja então ia viver na dependência do Espírito, e então essa dependência do Espírito Santo é que nos leva para a vida eterna, que nos alimenta para a vida eterna, ok? Então Jesus deixa claro que Ele vai dar esta comida. Agora, é interessante isso aqui, se eles devem trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, eles precisam reconhecer que Jesus é quem pode dar esta comida. E a gente vai entender esse trabalhar aqui, ok? O que é esse trabalhar que Jesus está falando? Mas antes vamos pensar aqui que Jesus usa o termo, o Filho do Homem. Veja que em momento algum, Jesus tem a intenção de se revelar como o Messias, com palavras. Ele podia dizer, a vida eterna, que o Messias, ou o profeta prometido, ou aquele que há de vir, mas ele usa a expressão Filho do Homem. Porque Jesus quer o quê, queridos? Que as pessoas abram o coração para entender os seus ensinamentos. Eu não posso chamar Jesus de meu Salvador simplesmente pelo fato de alguém dizer, olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. Ah, ok, Jesus é meu Salvador. Para que eu diga Jesus é meu Salvador, algo tem que acontecer dentro de mim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica no meu coração, no meu interior, que eu sou filho de Deus. A partir dessa testificação do Espírito, é que eu vou declarar que Ele é o meu Salvador. Então, se Jesus começasse a dizer, olha, eu fiz os milagres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou o Messias, eu andei sobre as águas, eu acalmei a tempestade, porque eu sou, e eu sou capaz de qualquer coisa. Quer ver uma demonstração? Então todo mundo ia declarar que ele era de fato o Messias. Então Jesus vai evitar isso, ele vai falar, o Filho do Homem,
porque até agora essa expressão só tinha sido usada para Ezequiel. Lembra que em Ezequiel Deus fala muito filho do homem? Então Jesus vai usar uma expressão que não era usada para o Messias, para que eles não fizessem nenhum tipo de associação, e simplesmente por uma associação de versículos, de ensinamentos do Velho Testamento, eles declarassem Jesus como o Messias. A fé não é racional. A fé não é algo que a gente raciocina sobre coisas que a palavra de Deus ensina, e então a gente passa a declarar a fé. A fé é algo que Deus opera no nosso coração pela sua palavra. Ok? Então Jesus começa a usar aqui o termo de filho do homem. Aqui que saiu tudo do lugar. Então vamos lá. Ele diz que o Filho do Homem é aquele que Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Isto é, o Filho do Homem é aquele que Deus indicou como seu único representante sobre esta terra, e é aquele que pode então dar o pão que dá a vida eterna. Quando ele usa aqui Deus, o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo, aí a gente faz uma retrospectiva, de todo esse Evangelho de João até aqui, e a gente viu há 2 semanas atrás que Jesus vai mostrar que o Pai deu testemunho dele, quando lá no batismo o Espírito Santo desceu sobre Jesus e Deus disse: esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Aí nós vamos ver que João vai testemunhar de Jesus, João Batista vai testemunhar de Jesus, Jesus vai declarar que as Escrituras dão testemunho dele, e Jesus vai falar também que Moisés falou sobre ele. E então aqui talvez isso seja o que Jesus chama, porque Deus colocou nele o seu selo. Deus de todas as formas está mostrando quem é o Filho do Homem. Ok, queridos? E então nós chegamos aí no verso 28, e eles perguntam para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Então veja só, Jesus diz para eles: trabalhai. E aí eles vão perguntar para Jesus qual é esse trabalho que eles têm que fazer. Eles entendem de uma forma literal que era um trabalho físico que eles tinham que fazer. E eles, na verdade, talvez eles são um pouco irônicos aqui em perguntar para Jesus qual o trabalho que eles deveriam fazer. Porque lembra daquele jovem que se aproximou de Jesus, que era um príncipe, talvez fosse um fariseu, um dos líderes. A Bíblia só diz que ele era um príncipe. E ele chega para Jesus e diz: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: você conhece os mandamentos? Ele fala: isso eu observo desde a minha mocidade. Isso é coisa que eu estou praticando sempre. Vamos entender que Jesus está falando com gente aqui que conhece o Velho Testamento, e que na cabeça deles, eles obedecem todos os mandamentos. Então, eles perguntam para Jesus: o que é que Deus quer que a gente faça, além de tudo que a gente está fazendo? Porque a gente faz. Se Deus falar qualquer outra coisa que Ele quer da gente, a gente faz. A gente já está fazendo todas, então a gente faz qualquer coisa que Deus pedir. Aqui a gente percebe também a arrogância do ser humano, que se acha capaz de fazer qualquer coisa que Deus pedir. E então eles perguntam: quais as obras que Deus quer que a gente realize?
Quer dizer que eles não têm dúvida nenhuma que eles são totalmente capazes de preencher qualquer requisito que Deus pedir deles. Eles não entenderam nada até aqui, né? Jesus não está falando de um fruto, de um trabalho literal. Porque veja a sequência que Jesus vem falando. Trabalhai pela comida que não perece, mas é a comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não fica claro isso? Que trabalho eu tenho para fazer, para receber a comida que alguém está me dando? Se alguém está me vendendo, então eu sei que eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro para comprar. Mas se alguém está dando, o que eu preciso fazer? Preciso trabalhar e pagar? Mas Jesus fala, o Filho do Homem vos dará. E aí eles chegam e perguntam, que tipo de trabalho nós precisamos fazer? O que é que Deus quer que a gente faça para que a gente possa obter esta comida? Dá para entender isso, queridos? Eles não estavam entendendo o dom gratuito de Deus. E então Jesus vai responder, a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Jesus mostra que a obra de Deus, o que Deus quer de cada um de nós é fé, é crer naquele que Ele enviou. Agora é interessante a gente notar aqui, queridos, que eles perguntam para Jesus, quais são as obras que Deus quer que façamos? E Jesus vai responder, a obra de Deus é. Eles perguntam, quais são as obras? Jesus vai dizer, a obra de Deus é. Eles pensam em fazer muitas coisas para Deus, e Jesus fala que Deus só tem uma obra. E essa uma obra não é dos homens, é de Deus. Eles perguntam, o que Deus quer que a gente faça? E ele diz, a obra de Deus, isto é, o que Deus está fazendo, não é o que vocês vão fazer, mas é o que Deus está fazendo. Ok? Então Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, é uma obra de fé. Deus realiza toda a obra de salvação, e depois dessa obra pronta, Ele coloca a fé no coração das pessoas, para que as pessoas possam crer naquilo que Ele fez. Então o que você faz? Que trabalho você tem? É o que há pouco a gente cantava. Não é por obras, é somente por graça. Deus faz tudo e fala, agora vocês só precisam crer. Aí Deus olha, mas vocês não conseguem crer. Então eu vou colocar a fé no coração de vocês, para que vocês possam crer. Eles perguntam, quais são as obras que nós precisamos realizar? E Jesus fala, a obra de Deus, Deus está operando. Deus vai dar essa comida que subsiste para a vida eterna. Ok, queridos? Agora é interessante, porque Jesus não está excluindo a ideia de que o homem tem que se submeter a esse plano de Deus. E é por isso que Jesus vai falar, trabalhai. Deus faz tudo,
realiza tudo através de Jesus. Ele sabe que a gente não tem fé, e Ele nos dá a fé, mas Ele diz: trabalhai. O que Ele está dizendo? Que nós precisamos converter o nosso coração para Deus, devemos nos voltar e nos submetermos a Deus, ok? Tem uma ilustração bem interessante aqui de William Hendrickson. Ele diz assim: as raízes de um alto carvalho realizam uma quantidade quase inacreditável de trabalho ao retirar água e minerais do solo para suprir a árvore. Apesar disso, essas raízes não produzem elas mesmas aquelas necessidades, mas as recebe como um dom. De forma similar, a obra da fé é o trabalho de receber o dom de Deus. Deu para entender? As raízes do carvalho vão trabalhar para tirar a água e minerais, mas elas não produzem água nem mineral. Então, o nosso trabalho, queridos, é entender que é tudo obra de Deus e nos submetermos a Deus. Parar de tentar ser alguma coisa, parar de tentar chamar a atenção para nós mesmos, parar de querer ser visto como alguém capaz de qualquer coisa, e se submeter a Deus, admitir que nós somos criaturas caídas, totalmente depravadas. A gente conversou bastante essa semana sobre essa palavra, né? Depravado e ainda totalmente depravado, para mostrar que nós realmente não somos capazes de nada diante de Deus. Nós somos totalmente indignos do amor de Deus, porque somos diante de um Deus totalmente santo, nós somos totalmente depravados. Não existe nada, nem um milímetro de bondade dentro de nós. Não existe nada capaz de chamar a atenção de Deus para nós e dizer: não, Ele merece. Então, diante de um Deus totalmente santo, nós somos totalmente depravados, totalmente indignos. E o nosso trabalho é reconhecer isso. Amém, queridos? É reconhecer o que nós somos diante de quem Ele é. E então nos submetermos a Ele. Amém, queridos? João Calvino, falando sobre isso, ele diz o seguinte: a fé é chamada de única obra de Deus, porque por meio dela possuímos a Cristo, e assim nos tornamos filhos de Deus, de modo que Ele nos governe por seu Espírito. Então, o trabalho que nós realizamos é permitir que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. O nosso trabalho é dizer não para nós mesmos e sim para Deus. O nosso trabalho consiste em concordar com Deus a nosso respeito. Amém, queridos? Então eles não compreenderam nada disso, né? E eles achavam que eles podiam fazer alguma coisa. Então Jesus começa a falar essas coisas. Eles entendem que Jesus estava falando, que Ele, Jesus, era este que Deus havia enviado, Ele era o Filho do homem, que Deus havia selado,
Mas eles não querem aceitar, e então no verso 30, eles perguntam para Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Veja só, quando Jesus exige fé em si mesmo, como aquele que foi enviado pelo Pai, eles pedem as credenciais de Jesus. Olha a incoerência. Lá em João 6,14 diz o quê? Que eles viram. Pode ler aí. Eles viram o sinal. E o que eles pedem agora para Jesus? Um sinal. Então, na verdade, eles não querem reconhecer Jesus. Na verdade, eles estão dizendo para Jesus: tudo bem, você fez lá aquele milagre, você pegou os pães daquele menino, 5 pães de cevada, e multiplicou e alimentou uma grande multidão. Agora, nós, até hoje, temos crido em Moisés, porque Moisés não deu uma alimentação. Moisés fazia chover pão do céu todos os dias. Então o que eles estão falando para Jesus? Você vai multiplicar pão todos os dias para nós, para que a gente creia que você é aquele que Deus enviou? Percebe? Eles estão sempre se voltando para algo material, para algo físico. Eles estão usando, vamos para a gente entender bem aqui, a cabeça deles. Vamos lá ver, lá em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, os versos 4 e 15. O verso 4 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove e veja se ainda ou não, se anda ou não conforme a minha lei. No verso 15 diz: quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu a comer. No Salmo 78, no verso 24, diz assim: fez chover maná sobre eles, para que comessem, e deu-lhes cereal dos céus. Em Neemias, capítulo 9, verso 15, Neemias 9, 15, diz assim: do céu lhes deste pão, quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água, quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Então veja, eles têm tudo isto em mente. Ok? Talvez há uma especulação que a leitura na sinagoga neste dia era justamente sobre Êxodo capítulo 16. E então todo esse desenrolar aqui. Então no pensamento deles, se Jesus está chamando para si que é o Messias, o enviado de Deus, ele tem que ser maior do que Moisés. Ok? E se Moisés fez com que durante toda aquela jornada pelo deserto chovesse pão dos céus, Jesus tinha que fazer algo maior do que isto. Isto é, ir além
de uma multiplicação de pães. Ok? Ainda na cabeça deles, lá no deserto, do nada, começou a chover pão, o maná. Jesus fez um milagre a partir de algo que ele já tinha nas mãos. Ok? E então eles estão pedindo para Jesus: se você está reivindicando que você é o enviado de Deus, você vai ter que fazer muito mais do que multiplicar pães. Você vai ter que mostrar que você é maior do que Moisés. Ok? Veja, vamos lembrar um pouquinho da história do maná. Lembra que o Senhor tinha ordenado que eles tinham que pegar a porção que eles podiam comer e não guardar nada para depois. E alguns tentaram guardar para o dia seguinte. Vai que Deus amanhã, fale, a gente já tem um pouquinho aqui guardado. O que aconteceu? O maná estragou. Prova o quê? Que não era um maná que subsistia para a vida eterna. Mas eles veem isto? Não. Eles não percebem que aquele maná, fruto de um milagre, também era algo perecível. Ok? E Jesus então vai desmistificar Moisés. Lá no verso 32. Jesus respondeu: em verdade, veja, mais uma vez Jesus usa o termo, em verdade. Jesus está falando, presta atenção, raciocina, deixa de ser bitolado. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Não foi Moisés. Moisés foi somente um instrumento que Deus usou para orientar vocês a respeito do pão que Ele deu para vocês. Ok? O que Moisés fez? Ele só disse para o povo e disse: olha, Deus vai derramar maná dos céus, então vocês vão recolher o suficiente para a alimentação de vocês. Não colham nada para o dia seguinte, porque no dia seguinte o Senhor vai dar de novo. Aí sim, na sexta-feira, vocês vão pegar uma porção dobrada, porque no sábado não vai ter. Lembra da história? Só foi isso que Moisés fez. Ele não deu nada. Ele só orientou o povo como receber a bênção de Deus. E então Jesus vai dizer aqui: não foi Moisés, foi meu Pai. Só existe um doador, que é Deus. Só existe um provedor, que é Deus. Ok, queridos? E então Jesus vai mostrar aqui que eles estavam dando muita atenção para Moisés e pouca atenção para Deus. E agora então Jesus vai passar do passado para o presente, porque ele fala: não foi Moisés quem vos deu, mas foi meu Pai. E aí logo em seguida Jesus vai falar o quê? Veja só: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem dá. Jesus passa do passado para o presente. Jesus muda aqui o verbo, ok? Para dizer que Deus é quem dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus mostra que não só Deus estava sendo ignorado quando colocava Moisés no centro, mas que o verdadeiro pão do céu não era o maná que caiu lá no deserto. Aquele era somente um sustento temporário e físico para o povo de Israel. E todas as pessoas que comeram do maná, o que aconteceu com eles?
morreram. Ok? Jesus está mostrando que o maná, que foi derramado não por Moisés, mas por Deus, foi somente uma provisão temporária para o tempo da peregrinação no deserto, mas aquele maná não os alimentou para a vida eterna. Agora, o meu Pai vai dar para vocês o pão, o verdadeiro pão do céu. Ok? E no verso 33, Jesus vai dizer, porque o pão de Deus, Jesus muda a expressão pão do céu para pão de Deus, e ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, aqui Jesus troca pão do céu para pão de Deus, na mesma... no mesmo modo de explicar reino dos céus e reino de Deus, mostrando que é tudo uma ação de Deus, ok? E então ele vai falar pão de Deus, e pão de Deus, na Bíblia, ele é falado várias vezes, quando se refere ao pão da proposição. Lembra lá no tabernáculo, tinha uma mesa, a mesa dos pães, e tinha lá os 12 pães. E os 12 pães simbolizavam o quê? A provisão de Deus para o povo de Israel, que Deus era o provedor deles. Veja, agora eles estão falando, Moisés nos deu, e Deus fala, não, Moisés não deu. E aí Jesus muda o termo, em vez de falar pão do céu, que eles estavam associando o pão do céu ao maná, Jesus usa a expressão pão de Deus, para que eles façam uma reflexão sobre o tabernáculo, que a presença de Deus no tabernáculo era a certeza de Deus no meio deles, e Deus era o provedor deles. Então veja, Jesus está tirando o foco de Moisés e colocando todo o foco em Deus. Ok? E aí ele vai dizer que o pão de Deus é aquele que desce do céu. Um pão, alimento, pode descer? O máximo que o pão acontece com o pão é cair. Não é? Pão cai do céu. Agora Jesus usa que o pão de Deus desce do céu, vem para a terra, mostrando que Ele é o pão de Deus, que na combinação da Santíssima Trindade lá na eternidade foi decidido que Ele viria para ser o Salvador. E então ele disse, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ok? Jesus se refere a si próprio como o pão que vai dar vida. Então Jesus aqui vai fazer uma ligação do Velho Testamento, lá do tabernáculo, com ele. E Jesus então vai deixar 3 coisas claras aqui, que um israelita ia entender perfeitamente. Serve como uma transição do pensamento de que Deus é o provedor, que Jesus proveu o verdadeiro pão do céu, para o pensamento de que Jesus é o pão dos céus, é o pão de Deus. Ok? A segunda coisa, Jesus vai expandir o grupo de destinatários deste pão, porque aquele pão foi para os judeus. Agora Jesus vai dizer que este pão é para o mundo, se referindo que não é mais só para judeus, mas é para qualquer pessoa que está sobre a face da terra, tanto homens como mulheres, qualquer um que conseguir entender a revelação de Deus e se submeter à revelação de Deus, vai receber este pão que dá a vida eterna. Ok, queridos? Jesus vai mostrar claramente que agora Deus não está mais naquela aliança mosaica,
mas está numa aliança que nós vamos celebrar daqui a pouco, que é a aliança selada no sangue de Jesus, por Deus para ser o Salvador do mundo. E a terceira coisa é que esse pão de Deus é um pão que revela Deus, porque fala das coisas celestiais. Veja, a gente tem que entender todo o pensamento de João quando ele está declarando essas palavras de Jesus. Porque Jesus tinha falado o quê? Lá no começo do Evangelho de João. Que ele é a revelação de Deus. Ok? Quando Jesus veio ao mundo, nós vimos o quê? A glória do unigênito Filho de Deus. Então Jesus está mostrando que este pão revela a Deus. Ele é a expressão de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Ok, queridos? E então Jesus está dizendo, é diferente do maná que alimentava o corpo. Jesus, ele alimenta o espírito, ok? E então ele dá a vida eterna. Os milagres alimentam o corpo. E Jesus está mostrando que a gente não deve ficar buscando milagres para o corpo, mas que nós precisamos buscar aquilo que vai alimentar o nosso espírito e vai nos conceder a vida eterna. Agora, queridos, eu não estou dizendo que Deus não faz milagres. Eu estou dizendo a importância que nós devemos dar é o pão que nos dá vida eterna. Lembrando que Jesus disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus diz lá em Marcos o quê? E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quando o nosso espírito é alimentado, as outras coisas vão acontecer também. Mas se nós buscarmos somente as coisas para o físico, nós não vamos ter nada. Ok, queridos? Então, diante disto, para a gente terminar aqui no verso 33, e disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. O que eles entenderam? Nada. Como a mulher samaritana, né, que disse para Jesus: dai-me desta água para que eu não tenha mais que vir aqui pegar a água. Eles estão dizendo: então a gente quer esse pão. E aí nós vamos ter todo o discurso de Jesus, quando ele vai dizer: entenda, abra a cabeça e entenda, eu sou o pão. Se vocês querem, vocês têm que querer a mim. Mas isto fica para a próxima. Ok? Mas quando a gente percebe aí que eles não entenderam nada, a pergunta que fica é: e nós? Entendemos? Vira para o teu irmão e pergunta: e aí, entendeu?